Nós queremos cumprimentar aos jovens, a todos que estão na igreja, que estão nos assistindo também pelos canais oficiais da Igreja Cristã Maranata, com a paz do Senhor Jesus. Esse momento é um momento especial da reunião dos jovens e nós estamos alegres de estar com vocês. E o nosso tempo é evangelização. E nós vamos ler o texto que está em 1 Timóteo, capítulo de número 4, no verso de número 12. E eu queria convidar você, jovem, que está na igreja, em toda parte, que esteja comigo, lendo esse texto, juntos, todos comigo. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito e na fé e na pureza. Meus amados, o propósito dessa palavra é levar os jovens a um entendimento de que Deus quer fazer de vocês instrumentos, que Deus possa usar vocês como recurso que Ele tem para conceder aos jovens, em especial, esse trabalho maravilhoso de evangelização, para que possam levar as boas novas a todos aqueles que Deus tem um propósito de salvar. E Deus quer incentivar cada um de vocês a despertar na vida de vocês, serem instrumentos nas mãos do Deus Todo-Poderoso. A história bíblica nos mostra que Deus sempre contou com os jovens como instrumentos ativos na sua obra. É bom lembrar que a juventude é um período marcado por energia, por criatividade, por coragem, sensibilidade, qualidades estas que, colocadas na mão de Deus, vão se transformar em poder, em recurso para a evangelização. A disposição do jovem ser instrumento nas mãos de Deus nos coloca numa situação privilegiada. Por quê? Porque nós sabemos muito bem disso. Eu sou testemunho disso. Já falei em outras oportunidades, eu fui assistido muitas vezes por jovens que puderam estar ali me acompanhando com dons espirituais, entregando dons, entregando revelações, que nos deram sinais da presença de Deus e do projeto de Deus. E essas experiências têm sido uma oportunidade para que Deus realize a sua obra. Essa especialidade que Deus tem dado aos jovens na evangelização tem sido um instrumento visível e necessário nesse tempo final que vivemos, nesse momento do breve. E eu queria observar com os jovens o seguinte: todo o exemplo que nós temos tem sido da pessoa do Senhor Jesus, não é verdade? E assim como Ele usou conversas simples, onde operou milagres, as parábolas, as atitudes de amor, que Jesus sempre demonstrou ao evangelizar, hoje Ele quer fazer a mesma coisa com você, jovem. Ele quer fazer de você um instrumento, usando a sua forma de vida, a sua voz, a sua habilidade, a parte tecnológica, que os jovens dominam com tanta facilidade, a sua disposição, o vigor, e até mesmo diante das suas experiências e sinais de Deus na vossa vida. Deus quer usá-los para a glória dele, para esse trabalho. A Bíblia mostra vários exemplos de jovens que foram usadíssimos por Deus, que se colocaram à disposição, que fizeram parte essencial desse programa de salvação. Nós lembramos de Samuel, não é verdade? Samuel ainda tão novo, Ele ouvia a voz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Samuel pode ouvir a voz de Deus e foi usadíssimo como juiz, como profeta, e Deus quer fazer de vocês esse mesmo instrumento. Ainda menino, ele foi usado por Deus. Nós vemos Davi, um jovem que teve um desafio gigante, não só pelo gigante Golias, mas gigante diante do tempo que ele vivia. Ele teve que enfrentar Golias, um adversário que afrontava o exército inteiro, e Davi, ele se pôs para lutar, ele se pôs para ser instrumento na mão de Deus, e ele pôde ver a vitória. Então, a mesma coisa, Timóteo, Esther, a experiência de Esther, lá naquele momento difícil, ela foi usada, ela teve uma palavra de Esther que é muito interessante: se perecendo, pereço. Ou seja, a consciência de que ela poderia ser um instrumento para livramento do povo do Senhor.
Então nós vemos também Timóteo, o próprio livro que nós estamos lendo, né? Timóteo, que foi usado por Deus, se tornou um pastor, ainda jovem, teve experiências notáveis com o Senhor. Todos eles foram instrumentos vivos da mão de Deus, que usou eles para esse trabalho. E Deus tem enxergado em você, jovem, nos jovens, Deus tem visto um valor de vocês nas participações, nas evangelizações. Os jovens podem alcançar lugares e pessoas, muitas vezes, que os adultos não alcançam. Então o jovem tem o acesso nas escolas, nas universidades, nos ambientes digitais, nas rodas de amizade, nos grupos culturais. Quando a juventude entende isso, quando você, jovem, entende essa instrumentalidade, você não simplesmente está participando, não, mas se tornando esse instrumento do cumprimento profético, divino, extraordinário de Deus para você. E hoje, nesse dia que nós estamos diante desse momento, Deus quer que nós sejamos, que você, jovem, esteja refletindo sobre alguns aspectos de Jesus como esse modelo maior daquilo que Jesus fez e que nós podemos usar e fazer. Jesus evangelizou deixando exemplos, né, aos jovens, para que pudéssemos ser instrumento na mão dele. A juventude, como eu já falei, é um período precioso, onde existe a energia, a ousadia, né? E que Deus abre novos desafios. E nessa fase, muitos viveram isso no passado e Deus está fazendo isso hoje. Deus levantou jovens como Daniel, seus amigos, para testemunhar em meio a um povo de cultura pagã. Deus chamou a José para brilhar no Egito. Deus chamou Maria para carregar no seu ventre o Salvador. Dessa mesma forma, Deus deseja usar você, jovem. Hoje, Deus quer levantar essa geração para levar uma mensagem de um evangelho eterno, de um evangelho para a vida eterna. E hoje, jovem, nós vemos vocês jovens, evangelizando com criatividade e ousadia. Grupos que têm ido às escolas, nas universidades, nas praças, cantando louvor, as cantatas, né? Vídeos de testemunho nas redes sociais. Nós temos até incentivado os jovens para gravar vídeos, para falar na sua igreja, no Instagram da sua igreja, anunciando esse Jesus. São os recursos que Deus nos tem dado, os links que nós podemos compartilhar das mensagens, as visitas nos lares, né? Levando o alimento espiritual para aqueles que estão à nossa volta, influenciando a família. E isso tem sido algo extraordinário e é muito importante para nós. Nós vamos ver, interessante, eu lembrei aqui da experiência da mulher samaritana, né? Quando Jesus, ele cria aquele diálogo sem ferir, sem agredir, mas ele fala de revelação, ele fala de mistério e mostrando que Deus está dentro desse projeto de salvação do homem. Deus usa essas referências para que nós possamos alcançar esse momento glorioso, quando o jovem você pode ser instrumento na mão de Deus. A Bíblia nos mostra que Jesus, ele é esse exemplo perfeito de evangelização na vida cristã. E ele nos ensinou mostrando principalmente a experiência que ele faz e como abordar, como ele chegar na mulher samaritana, por exemplo. Né? Ele mostra esse exemplo de evangelização, aquele diálogo que ele tem com a mulher samaritana, e ele fala de quê? Ele fala de revelação, ele fala de uma experiência, ele fala de um mistério. Então ele usou aquele mistério para atrair a atenção daquela mulher, para que ele pudesse anunciar o reino do Senhor. E isso é muito interessante nós entendermos. Da mesma forma, nós podemos ver quando ele encontra com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Era um mestre, era um professor, né? Então ele usa aquele momento de diálogo porque ele queria usar aquela referência, porque ele queria apresentar a necessidade para aquele homem, para Nicodemos, né? Para trazer esperança, para mostrar os caminhos da salvação. Então, cada atitude, cada palavra, cada gesto de Jesus aponta para esse momento de evangelização. Não é apenas falar, mas viver um evangelho de forma
prática e transformador. Ele nos ensina que devemos ser instrumentos nas mãos de Deus, prontos para servir, para amar e levar uma boa palavra a todos. Então nós podemos ver, como eu falei, o encontro com a mulher samaritana, né? O texto lá em João, que fala a respeito disso, e nós não vamos ler esse texto, depois vocês podem ler, que fala desse encontro, onde ele quebra a barreira social, religiosa, para anunciar a salvação. Também nos mostra como aproveitar o tempo, essa oportunidade que ele usou na conversa simples, sem expor, sem ataque, mas sendo um instrumento para abrir o coração daquela mulher cheio de problemas sociais, familiares, uma vida às margens da sociedade. Jesus, ao abordar aquela mulher, ele utilizou algo que a fez refletir sobre o que estava falando com a pessoa qualquer, pois em meio à conversa ele fala de algo que somente ela e alguém com conhecimento divino podia saber. Falou de um segredo. Nós temos visto, meus irmãos, jovens podendo ser usados dessa forma. Jovens que têm sido usados com dons espirituais em visitas, nas evangelizações, que têm acessado o coração do necessitado. Hoje os jovens podem usar o diálogo em redes sociais, em amizades, como pontes para evangelizar. Assim como Jesus aproveitou o tempo, os jovens podem, de uma conversa no intervalo da escola, né, no momento do lanche, numa postagem que possa ser colocado, da mesma forma que Jesus usou aquele poço para trazer, Deus também tem dado oportunidade aos jovens, para transmitir a mensagem. E a pergunta hoje que eu tenho para vocês: como você pode usar sua comunicação para falar de Jesus? A sua conversa, o seu WhatsApp, o seu Instagram, os meios que você usa. Como você pode fazer essa comunicação para falar de Jesus? Nós temos um exemplo extraordinário quando o Senhor fala com Nicodemos, né? E vocês têm, quantos Nicodemos vocês têm de conhecimento na sua vida estudantil, na faculdade, né? Então, Nicodemos foi uma experiência. Nós não vamos ler o texto que fala sobre Nicodemos, mas simplesmente servir de exemplo para vocês que Deus usou, o Senhor Jesus usou aquela experiência diferente da mulher samaritana, porque aparentemente Nicodemos não tinha nenhum tipo de problema, mas na verdade era uma referência na sociedade, era um professor, era um mestre que ao ser confrontado por Jesus, vê a sua filosofia, a sua teologia, não fazia nada em relação ao reino de Deus. Mas Deus queria dar a ele um caminho novo, uma experiência nova, e Deus tem vos dado essa oportunidade de contatos com pessoas, semelhante a Nicodemos, pessoas resolvidas do ponto de vista social, até mesmo religioso, mas que não sabem o que é vida eterna. Pessoas que precisam mudar totalmente sua rota. O Senhor falou que Nicodemos, necessário Nicodemos é nascer de novo. Atualmente, temos visto o chamado do Senhor aos jovens de hoje para um trabalho evangelístico especial. Ele nos deixou uma missão que está escrita em Mateus 28:19. Portanto, ide e fazeis discípulos de todas as nações. Após a ressurreição, o próprio Senhor Jesus nos deixou essa ordenança. Qual foi a ordenança? Ide. A pergunta que podemos fazer hoje é aos jovens: como estão os jovens, as vossas vidas diante do Senhor? Estão desenvolvendo essa instrumentalidade conforme a ordenança do Senhor Jesus? Tem colocado a vossa vida à disposição? O trabalho de evangelização não é uma invenção humana, mas sim uma ordenança divina. Fazei discípulos. É isso que o Senhor quer. E o que nós podemos concluir? Que ao longo desse estudo vimos que Jesus é o modelo supremo de evangelização. Ele alcançou pessoas em diferentes lugares, com diferentes métodos, com abordagens diferentes, sempre guiado pelo amor às almas perdidas e pela sabedoria de Deus. Da mesma forma, a Bíblia nos mostra jovens que se colocaram à disposição de Deus e se tornaram instrumentos vivos em sua obra, como Samuel, como Davi, como Esther, como Timóteo.
Hoje, os jovens também são chamados a participar ativamente da evangelização, ser instrumentos na mão do Senhor em todos os rumos, tais como em visita aos lares, levando cuidado, oração, a palavra do Senhor, nos grupos da igreja, servindo ao Senhor como instrumentos, nos grupos de assistência, nos grupos de louvor, nos grupos de instrumentistas, nos respectivos grupos que Deus tem vos colocado. Em suas faculdades e escola, compartilhando a fé com colegas, testemunhando de Deus a qual vocês têm servido. Em suas famílias, sendo testemunho de amor, de paciência, de fidelidade, influenciando pais, irmãos e parentes. No Evangelho Sem Fronteira, essa arma poderosa que Deus colocou à disposição dos jovens, o chamado para esse comissionamento, para esse trabalho que é real, que é atual. Deus tem chamado e feito das vossas vidas vasos de bênçãos na mão dele. Ser instrumento de Deus significa usar talentos, oportunidades, relacionamentos, recursos para levar o Senhor Jesus aonde você esteja. E é isso que o Senhor tem reconhecido em vocês, vivendo o Evangelho de forma prática, visível. Cada jovem que se dispõe a esse chamado torna-se um agente nas mãos de Deus, contribuindo para as mais pessoas que vocês conhecem, as pessoas mais diversas que vocês conhecem, experimentando tão grande salvação do nosso Deus. Portanto, o Senhor quer que você, jovem, compreenda esse papel, que abrace a sua instrumentalidade, que caminhe corajosamente nessa missão de evangelizar, sabendo que Deus os fortalece, que Deus guia, que Deus capacita para impactar vidas em todos os ambientes em que vocês atuam. E nenhum jovem despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis. O texto que nós lemos, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. O chamado dos jovens não é para ficarem apenas ouvindo sobre grandes feitos, mas Deus os chama para ser instrumento desses feitos nessa geração que vocês estão vivendo. O Evangelho está à vossa disposição, jovens, para alcançar escolas, nas redes sociais, na universidade, nas famílias, com muita rapidez. Assim como Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Cada jovem hoje está sendo despertado pelo Senhor a responder esse chamado do Senhor. Que o Senhor possa continuar usando cada um de vocês, jovem, na sua instrumentalidade, na presença do Senhor, porque Deus tem uma bênção para vocês e por aqueles que estão à vossa volta. Que Deus possa vos abençoar e que a paz do Senhor permaneça nos vossos corações.